às vezes nos preocupamos além do que devemos nos preocupar. Mas o que devemos pensar é que essas provas, né, não só para a gente fazer o tema da redação, mas dentro das questões, seja quais forem as questões, seja qualquer área que o Enem envolva, tanto que ele não trata como português, matemática, história, geografia, ele trata como ciências. Na parte que vai abranger a língua portuguesa, por exemplo, vai falar de linguagens, porque ele não vai tratar só do conteúdo fixado lá da língua portuguesa, ele vai falar sobre tudo que envolve as linguagens. Na parte de história e geografia, ele não trata história e geografia individualmente, o Enem vai tratar as ciências humanas como um todo, então vão ter conteúdos vão ter questões que abordem elementos que podem estar tanto na área de conhecimento da história, quanto na área de conhecimento da geografia, quanto, sei lá, da filosofia e por aí vai. Em natureza, do mesmo jeito, só matemática que é tratada individualmente, porque matemática é uma ciência exata e é pautada mais em cálculo e por aí vai. Mas até em natureza, física e química, tem muitas questões que envolvem biologia, enfim, envolve todas essas áreas de conhecimento. Para a redação não é diferente. A prova como um todo vai exigir um conhecimento do mundo, e para o texto deve haver um discernimento, né, para ser construído de maneira completa. Quando o Enem joga lá um tema, a gente precisa saber um pouco sobre o tema e saber também o que falar sobre o que a gente sabe em relação a esse tema. Não basta somente ler, tem que saber contextualizar, o texto tem que vir contextualizado, tem que opinar e sair dos achismos ou falsas verdades, tudo aquilo que eu venho falando durante nossa aula. Nossa, gente, desculpa, deixa eu ver aqui se melhora. É que eu fico me movimentando também, mexendo no cabelo, aí acho que acontece essas coisas no fone. Eu arrastei aqui um pouco o notebook, vou ver se está melhor para vocês. Melhorou o som? Tá com arrastado ainda? Arthur Souza vai ter aula sim sobre gramática. Posteriormente, vamos falar sobre pontuação, vamos falar sobre concordância, vamos falar sobre as conjunções. Vai ter muita aula sobre gramática ainda. Melhorou o barulho, gente? Certo. Então, então é isso. Basicamente, vocês uma introdução sobre o que vocês devem saber sobre a atualidade. E agora nós vamos adentrar na dinâmica que eu preparei aqui. Eu espero que vocês me ajudem. Não vou ficar aqui falando sozinho. Vamos lá.
O primeiro tema da atualidade, que sempre é muito atual, que sempre cai muito no Enem, que eu trouxe aqui é a educação. Trouxe a educação como tema geral, mas ela pode ser geralmente tratada não dessa maneira, é a educação. Geralmente ela é contextualizada para o tema, como todo tema, né? Contextualizada, faz parte de uma área, né? É colocada dentro de uma área específica e por aí vai. Por exemplo, educação de jovens e adultos. Só um pequeno exemplo para vocês estarem entendendo. Mas aqui eu trouxe educação como tudo. E, nossa, e educação como um todo, a gente tem que lembrar como está o processo, né? Essa questão da educação aqui no Brasil. O que a gente sabe sobre o que tem na educação brasileira e o que vem acontecendo com ela aqui no Brasil. Vou trazer para o Brasil porque é algo que a gente deve, quando se fala em educação, geralmente o Enem, não só a educação, como todos os temas, o Enem se atém mais ao nosso país, certo? Então, me digam aí, quando a gente vai falar sobre educação, o que é que vocês pensam, primeiramente, nesse momento? Na atual conjuntura brasileira, como está o processo educativo? O que é que a gente sabe? Vou começar para vocês entenderem. A gente sabe que o governo vigente após adentrar começou a anunciar algumas mudanças, né, para essa parte social e tal. E uma dessas mudanças foi o quê? A criação, né, a criação de quê? Vamos lá. De escolas militares. Não que eles já começaram a criar assim que entraram, mas tem sim um projeto para a criação de uma subsecretaria para promover a criação de escolas militares no país. Qual foi outro ato desse governo? O corte, muito bem, Arthur. O corte nas verbas para as escolas. Aí, sobre essas verbas, é preciso pesquisar mais que verbas foram essas que eles cortaram, que de fato eles pretendiam com esse corte, sobre a criação de escolas militares, qual a pretensão da criação dessas escolas e por aí vai. Alguém tem mais uma sugestão para esse tema?
vocês acham que pode ser colocado aqui como educação? Fatores que aconteceram na educação brasileira, que vem acontecendo. No ano de 2019, por exemplo, quando houve a virada, assim, houve um rumor, né, também, sobre a pretensão, o governo afirmou, na verdade, a pretensão de acabar com os cursos de ciências humanas, com os cursos de ciências humanas, mais filosofia e sociologia. Vocês lembram disso? Pronto. Aí o que é que a gente pode colocar aqui? Fim dos cursos de filosofia e sociologia. Pronto, vocês têm mais alguma coisa? Vocês lembram de mais alguma coisa? Gente, tem tanta coisa que está acontecendo aí, que vem acontecendo, que já aconteceu, mas que ainda é algo que podemos considerar atual, né? Porque não faz tanto tempo assim. O que mais que vocês lembram? Muito bem, Juliane. Houve a criação do Enem Digital. Enem Digital. Vocês lembram de mais alguma coisa? Essa questão do Enem Digital, né? Foi anunciado lá em 2019, né? Mas foi implantado aí a primeira versão esse ano, porque houve a pandemia e tal, eles conseguiram implantar. E até, assim, com o cenário que nós vivemos hoje, foi bastante interessante. Outra coisa que preocupou muita gente, que alguns gostaram, outros não, que é normal, foi a questão da implantação, né, que foi anunciado, na verdade, esse projeto de lei, que implantaria a normatização, né, da educação em casa. Isso foi até algo que preocupou muita gente, porque, enfim, as crianças ficariam em casa, não teria a socialização com outras crianças, por aí vai. Educação em casa. Educação em casa. Todas essas questões atuais que eu estou trazendo para vocês poderiam sim também fazer parte de vários subtemas dentro da educação.
poderia ter um tema dentro do Enem que falasse sobre os cortes nas verbas para as escolas, entendeu? E aí vocês teriam que como é que diz? Teriam que desenvolver a argumentação de vocês sobre esse subtema. Natália começou 20 minutos. Juliane, me fale melhor sobre esse projeto Conta Pra Mim, que eu nunca ouvi falar. Ou devo ter ouvido falar e não tô sabendo do nome. É um que passa propaganda na televisão, que disponibiliza histórias que é para os pais contarem às crianças. Sim, entendi. Eu nunca vejo TV, aí eu não sei. Mas eu vou dar uma pesquisada, tá certo? Mas Juliano trouxe um ponto. Esse projeto Conta Pra Mim, por exemplo, poderia vir como argumento para a questão da educação em casa. Eu acho que deve ser dentro dessa área. Se eu estou errada, me corrija, Juliana. O ensino remoto que Arthur Souza trouxe aqui também foi algo que aconteceu com a educação nesse período. Então, tudo isso dentro da educação são coisas que vocês provavelmente conhecem, e devem saber, né? Alguns temas aqui, ou alguns temas ou argumentos que vocês podem usar dentro da redação de vocês para... o Zoom tá bem fraquinho, né? Deixa eu abrir mais. Dentro da redação de vocês para construir aí o texto. Então, dentro da educação nós temos esses subtópicos, esses temas que podem serem tratados. Ok, tudo bem até aí? Alguém tem mais uma sugestão, alguma coisa que aconteceu na educação que vocês querem trazer? Obrigada, Juliana, tudo. Deixa eu até clicar aqui, vou deixar salvo, depois eu vejo. Houve também um corte de verbas, né? Falando na educação de universidades públicas. Falando em relação às universidades, houve... Meu Deus, o que aconteceu que travou aqui? Acho que foi o site. Depois eu vejo. Travou, travando. Tô conseguindo mais voltar pro chat, minha gente. Um pouco. Ah, voltei. Que bom que voltei. Então, o ministro, né, Abraham, não sei se é o nome dele completo, mas enfim. Abraham, ele anunciou lá em 2019 o contingenciamento, né, de 30% das verbas, ou seja, a redução, o corte, para as universidades públicas. Outro fator que aconteceu, a gente poderia até colocar aqui. Né? Deixa eu ver se dá para colocar ainda.
aqui, né? Gerenciamento de verbas. Para as universidades. Isso não só acarretou em grandes preocupações, né? Como acarretou em várias consequências dentro desse universo de universidade. Pronto. Acho que até aqui a gente já trouxe muita coisa para dentro da educação. Ok? Tudo certo até agora? Isso aqui, educação, é um tema da atualidade que pode cair no Enem. E tem vários subtemas ou tópicos a serem trabalhados dentro desse tema enorme que é a educação aqui. Então, coisas que a gente pode se preocupar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Certo. Outro tema da atualidade que eu trouxe, agora bem atual. Em relação ao tema da atualidade, a gente às vezes se preocupa demais em achar que vão ser temas como agora, vacina contra a Covid 2019. Covid-19, que loucura. Pode ser que seja, pode ser que venha algo em relação a isso, ou sobre a doença, sobre o vírus em si, no geral, sobre o impacto que ele trouxe para o mundo, enfim. Mas pode ser que não caia, pode ser que o Enem resolva não falar sobre isso. Mas eu ainda trouxe para vocês. São temas atuais, mas são temas atuais dentro de um grupo de anos, entendeu? Pode ser algo que aconteceu lá em 2018, 2019. Pode ser essa questão da educação, que é sempre muito atual, e eles trazerem algum tema que aconteceu há algum período de tempo. Por aí vai. Eu trouxe aqui a vacina contra a Covid. O que sabemos da vacina contra a Covid? O que podemos colocar aqui para o nosso texto? A criação da vacina em si, né? A criação da vacina que mais? O que a gente mais pode colocar? O colapso nos hospitais. Outra coisa que a gente pode colocar também, gente, é em relação ao processo de vacinação, como tá acontecendo, ou como aconteceu, né, dependendo do momento que caia esse tema. Se foi bom, se foi ruim, se o governo comprou a vacina no tempo certo, se as pessoas realmente conseguiram se utilizar da vacina aqui no Brasil, por aí vai. Efeitos colaterais e benefícios da vacina, muito bem. Efeitos colaterais
vacina. Algo que parece que acontece só no Brasil, que talvez a gente consiga puxar a acusação de genocídio contra o presidente da República. Juliana, na verdade eu acho que esse tema seria... poderia vir como um subtema, como um argumento, né? Acho que você tem razão. Interessante. Vou colocar aqui. Acusação de genocídio. Vou botar contra. Talvez a gente possa melhorar essa palavra. O presidente. Aí, dependendo do tempo que caia, vocês precisam dizer qual presidente da República estava no poder. Outra coisa que eu vejo que vem acontecendo no país é em relação a... Não sei se vocês concordam comigo. Olha aí, muito bem, muitos temas. Ao golpe que vem sendo inserido, algumas pessoas vêm fazendo, ao substituírem a vacina, né? Tipo, soro, enfim, placebo. O que é algo muito grave, né? A gente sabe. Então, a gente pode colocar isso também. Vou botar aqui. O golpe sofrido. O golpe... Deixa eu pensar como é que eu escrevo isso aqui. Daqui a pouco eu coloco. Deixa eu pensar como é que eu vou contextualizar. Juliane trouxe aqui a luta de enfermagem em busca de um piso salarial. Pronto, tem muita coisa que dá para se trazer, né? Mas eu acho que talvez essa parte da luta da enfermagem, pensando melhor, talvez não se enquadre nesse tema da vacina, porque lembrando que a gente está falando sobre a vacina em si. Eu coloquei essa questão da acusação de genocídio, mas porque o presidente da República foi como é fato, né? Não é algo que eu estou inventando agora. Muita gente chegou a dizer lá que ele foi imprudente e não quis comprar vacina e tal. Isso aconteceu. E isso pode ser trazido aqui dentro dessa questão da vacina. Como ele foi ou não foi imprudente realmente em relação à vacina. É aí o que a gente vai dizer, certo? A gente vai defender a gente vai ir a favor dessa acusação ou a gente vai contra essa acusação e por aí vai. E Miriam, a gente está falando nesse momento
essa luta se encaixa, Anabelle, se encaixa na saúde como um geral, mas como a relação da vacina da Covid realmente não se encaixa. Miriam, a gente está falando nesse momento sobre a vacina, então a variação linguística relacionada à xenofobia seria outro tema em outra área. Nesse momento, a gente está vendo a questão de coisas que a gente pode usar em relação à vacina da Covid, que foi o tema que eu trouxe de atualidade. Mas é um tema bom a ser trabalhado também, Miriam. Veto nas verbas da vacina brasileira. Muito bem, gostei. Vou até só copiar e colar. Isso, eficácia da vacina também. Eficácia da vacina. Talvez ela se encaixe até aqui. É Arthur, né? Tem que tomar cuidado, né, professora, porque entra vários assuntos. Possa ser que a redação fique muito grande e fuja do tema, né? Sim, não. Em relação a isso, você tem razão, Davidson. Não é para pegar tudo isso que a gente trouxe aqui e falar sobre colocar tudo isso dentro da redação de vocês, não. Vocês escolhem algumas coisas para falar. Tô só pegando tudo que vocês estão trazendo de sugestão e colocando aqui. E a gente tem que tomar cuidado para realmente não fugir do tema, como virar jacaré, adorei, Arthur. Como a questão disso aqui que foi trazido, a luta da enfermagem em busca de um piso salarial, já está saindo ali do tema que a gente está querendo trabalhar. Bem colocado. Acho que tá bom. Eu queria colocar aqui golpe aplicado nas vacinas. Eu vou botar assim no geral, acho que vocês vão entender. Que é bem essa questão de algumas pessoas que, enfim, usam da profissão tão digna, né, para aplicar golpe em pessoas inocentes e fazer certas coisas horríveis. Mas é isso, eu acho que dentro de vacina contra a Covid nós temos esses eficácia da vacina, eu já coloquei aqui, esses subtemas ou esses tópicos que a gente pode trazer dentro da própria redação. O tema é a vacina contra a Covid e a gente pode trazer tudo isso aqui como argumento. Claro que é melhor escolher menos deles, sabe? Escolhe 2 e trabalha melhor, mas são pontos a serem considerados. Certo? Vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. Tudo certo, né? Eu acho. Vamos para o próximo tema aqui da atualidade que eu trouxe. Se pode me ajudar. Liberação de portas de armas. Tudo isso são temas bem atuais, né? Essa questão de porte de armas foi um tema também trazido lá em 2013. Qual ano, meu Deus, foi presidente se elegeu em 2018, não foi? Desde da campanha do atual presidente, tem todo esse rumor sobre a liberação do porte de armas, e, enfim, por aí vai. O que é que sabemos sobre a liberação do porte de armas? O que é que vocês lembram aí, que vocês têm conhecimento? O que, professora? Oi, Miriam. Entendi essa parte última. Pronto, mais um tema que eu trouxe aqui como atualidade.
liberação de porte de armas. O que vocês lembram que aconteceu no país até agora sobre esse tema da atualidade? Se eu não me engano, o presidente liberou para quem tem mais de uma arma, colecionador, pode comprar mais. Também para comprar mais munição, ter essas coisas. A questão do porte, né, ser estendido a mais de uma arma por pessoa. É isso que você está falando? É isso mesmo, professor. Certo. Mais de uma arma por pessoa. Mas aí o que foi trazido bem lá no início, que o cidadão, o que seria o porte de arma, né? Legalizado. O cidadão teria direito a possuir uma arma como defesa pessoal. Arma como defesa pessoal. Mas, sinceramente, só um rico para poder ter um porte de arma, porque custa muito caro, viu? Não, é verdade, é verdade. Isso pode ser trazido aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu trazer primeiro isso que estão trazendo aqui no chat, que eu vou pensar sobre o que você falou agora, Deilson. Veto da ministra Rosa Weber. Pronto, pode trazer como argumento. Veto da ministra Rosa Weber. Isso aqui vai ficar grande depois disso. Muito bem, Arthur, obrigada. Pronto, o que Davidson colocou, o alto custo de uma arma. Porque assim, o cidadão pode possuir arma, mas aí ele consegue consumir essa arma? É uma desigualdade, né? Alto custo da arma. E esse alto custo da arma ou de uma arma pode ser trabalhado em duas vertentes, na vertente financeira ou na vertente mais filosófica, no sentido de que o que possuir uma arma pode causar, entendeu? Aumento de casos de violências, Aumenta também a circulação de arma no país. E cada arma que é furtada ou subtraída só aumenta na mão dos bandidos. Exatamente. Criação de milícias, olha, tudo isso a gente pode trazer aqui como argumento. A maioria dos argumentos aqui são contra, né? Fácil acesso, né? Olha a minha loucura. Fácil acesso à arma. Eu coloquei isso porque era justamente a proposta, né, do governo de criar algum projeto de lei, foi até desenvolvido em relação a isso, né? De aprovar esse projeto que aumentasse o direito ao porte de armas, né?
dentro de uma grande série de categorias profissionais, né? E assim, né, a gente pode perceber que caminhoneiros, advogados, jornalistas, enfim, toda essa classe, né, de trabalhadores, a partir desses projetos desenvolvidos pelo presidente da República, poderão, né, portar essas armas caso quisessem, jornalistas, enfim. O que mais que houve em relação ao porte de arma? Ele também ampliou a quantidade de munições, foi a serem compradas, isso aí a gente pode trazer. Não sei se vocês concordam comigo em trazer isso. Alguns. Deixa eu ver. A ampliação da munição. O que mais? Algumas armas que eram voltadas, né? Apenas de exclusividade apenas da polícia e das forças armadas passaram a ser acessíveis a quem tem a autorização para possuir armas. Então, qualquer pessoa que tem autorização de possuir armas tem acesso a algumas armas que antigamente, antes desses projetos aí aprovados pelo presidente, não teria. Um acesso maior a outros tipos de armas. Outros tipos de armas que eu falei, mas seria, no caso, armas mais pesadas, armas como, sei lá, um fuzil. Eu nem sei se um cidadão pode ter acesso a isso, mas pelo que eu tô vendo aqui, né? O que vocês lembram que em fevereiro ainda desse ano foi publicado algumas novas medidas, né, que visavam justamente ampliar esse direito ao armamento. Vocês lembram disso? Uma dessas medidas foi o limite de aquisição de armas de uso restrito para o policial. O policial tinha antes direito de ter de possuir de uso restrito, de uso seu, até 4 armas. Hoje eles podem possuir 6 armas, depois dessa nova medida. O índice de morte, sim. Índice de morte. Então, acho que já tá bom, né? Até aqui. Acho que a gente já colocou bastante coisa sobre esse tema. Então, todas essas coisas a gente pode falar sobre a questão da liberação do porte de armas no país. Tudo isso eu estou me concentrando mais no Brasil, tá, gente? Porque é onde geralmente o Enem foca. Então vamos para a próxima. Descarrega. Ah, meu Deus, está carregando não. Professora, mas a gente comparar o Brasil com outros países também em relação ao tema, também é uma boa peça, né? Natália, eu não consegui ouvir, me perdoe, você pode repetir?
A gente comparar o Brasil com outros países em relação ao tema também é uma boa estratégia, né? Muito boa estratégia. Se vocês tiverem um bom argumento que consigam fazer essa comparação, é uma ótima estratégia. Se vocês tiverem embasamento sobre o tema dentro de outro país, está super certo. Outro tema atual, muito atual, que sempre é trabalhado. Vamos lá, peraí, deixa eu dar um zoom menor aqui, deu certo. Eu acho que deu certo. Eu estava muito grande. É o bullying, né? O que sabemos sobre o bullying e o que nós podemos falar sobre ele. Eu já saí mais dessa questão do governo, né? E agora vamos falar mais de questões sociais, enfim. Vou sim disponibilizar a aula de hoje, sim. Tanto a aula quanto o slide, porque como eu estou fazendo uma aula dinâmica, a próxima turma, por exemplo, talvez não traga argumentos que vocês estão trazendo aqui. Aí é melhor que cada turma tenha a sua aula. Depressão, muito bem. Depressão é uma causadora do bullying, ou é uma consequência do bullying, né? Depressão. O que mais? Trazendo de maneira mais enxuta. Vocês têm mais algo para falar sobre depressão? Vocês lembram daquele massacre relâmpago em que tentativa de suicídio deu certo? Daquele massacre relâmpago que houve lá em 2011, lá no Rio de Janeiro, que um ex-aluno chegou lá atirando e tal nas escolas e matou 12 alunos. Eu acho que eu lembro que foi ele e o colega dele, não foi? Foi. E Esse um estava armado com um revólver e o outro estava com um machadinho, né? Exatamente, isso mesmo. Lembro. Esse, Ele tinha sofrido bullying, se eu não me engano. exatamente. Os colegas dele deram de chacota e tal, algo assim. Aí ele Isso. pegou, comprou a arma e fez o que fez. Muito bem, Davidson. Você lembra bastante. O atirador. Esse argumento pode se encaixar até no porte de arma também, né? Pode se encaixar no porte de arma também. Muito bem. Pode se encaixar nesses dois temas que a gente está trazendo aqui. Esse rapaz, ele sofreu bullying. O atirador que eu tô falando, né? O cara que atirou. Sofreu bullying e depois de anos ele voltou pra matar a galera lá. Dois problemas, o bullying e o porte de arma. Perfeito, o que Natália colocou aqui. Então, suicídio, né? Suicídio. O que é que pode causar também? A violência. Por quê? Porque isso que o rapaz fez foi uma atitude violenta. Ele se revoltou e voltou para matar o povo lá. Ele culpou todo mundo.
E foi tão louco, assim, né, tão pesado, que ele foi em busca de alunos que não tinham nada a ver com a situação dele. Que o rapaz já tinha, 23 anos, algo que já tinha acontecido há anos na vida dele. Ele matou crianças de 13 a 15 anos, sim, adolescentes. O massacre em Suzano também é um argumento parecido, né? Aconteceu ainda mais recente, que foi ali em 2019. Então, esses dois a gente pode trazer aí como argumentos que ocorreu lá no estado de São Paulo, no município de Suzano. Já esses alunos, os dois eram ex-alunos e mataram 5 estudantes. Mas são bons argumentos, todos os dois. Danos psicológicos e isolamento social. Muito bem, Arthur. Eu trouxe a violência como um todo, e dentro dessa questão de violência, vocês podem trazer esses exemplos que a gente levantou aqui, tá bom? Isolamento social, que causa, sim, isolamento social e danos psicológicos. Depressão e suicídio são danos psicológicos também. Vocês escolhem se querem tratar um tema só em questão, ou vocês vão trazer como o Arthur trouxe aqui, de maneira mais geral. Tem mais algum que vocês querem levantar? O que pode trazer também? Lei anti-bullying, certo? Vou até só copiar e colar aqui. Lei anti-bullying. Dentro da escola, se essas questões aqui são as questões mais graves que a gente está trazendo aqui como consequência da vida de outra pessoa, né? Mas assim, de maneira trazendo um pouco menos grave, algo assim que deve ser observado no cotidiano, é a desmotivação desses alunos a estudarem. Tem muita gente, não quero ir para a escola, o rendimento escolar fica baixo. Tudo isso devido ao bullying sofrido, né? Então, a desmotivação e redução do rendimento escolar. A não aceitação das diferenças, porque o bullying é justamente isso. Miriam trouxe um fator bem colocado, porque o bullying é quando outros alunos não aceitam alguém diferente deles. Não aceitação das diferenças. E esse bullying pode vir mascarado de diversas outras coisas. Por exemplo, o bullying pode vir mascarado de xenofobia, o bullying pode vir mascarado de gordofobia, o bullying vem mascarado de homofobia. Tantos outros problemas sociais que podem vir mascarados a partir do bullying, né? Uma criança que implica com outra criança de maneira pesada, porque a criança não pesa o mesmo peso que ele, é gordo demais ou magro demais.
é uma forma de violência, né? Pode vir mascarada de racismo também, né? Tudo isso. E esses problemas devem ser tratados. O diálogo familiares e escolar. Como solução, a gente pode trazer aqui o diálogo familiar e escolar. Mas é bem complicado, porque é algo que tem que ser trabalhado com terapeuta, psicólogo, tem que ser trabalhado com equipe pedagógica. Se o problema chegar até a escola, os pais eles precisam aceitar também que o seu filho está cometendo bullying. Por exemplo, a gente saindo ali da questão da vítima e partindo para o agressor. O problema tem que ser trabalhado no agressor também. Se um pai de um aluno que está cometendo bullying com outro aluno não aceita que seu filho está fazendo isso, está cometendo essa violência, fica muito difícil de ser trabalhado. Os pais precisam entender. Acompanhamento psicológico também para as vítimas, né? Tudo isso são soluções Soluções não, são coisas que acontecem. A solução seria realmente tentar trabalhar essa questão do bullying não só nas vítimas, mas também nos agressores. Tudo bem até aí? Causa: a vítima sofreu bullying, consequência: depressão, suicídio. Algo nesse nível. Pode ser assim. E depressão foi o tema da redação do ano passado, no caso quem fez esse ano. Exatamente. E dentro de depressão a gente pode falar como a depressão é causada por quê? Por quais problemas, quais motivos? Diversos. Mas o bullying pode ser um fator. A gente pode usar o bullying, faz essa troca. Em vez de usar a depressão como exemplo para o bullying como exemplo para a depressão. Fernanda, me conte melhor sobre isso que aconteceu na sua sala. Com essa pandemia está aumentando os casos de depressão e ansiedade. Realmente é verdade. Essa questão da depressão e ansiedade são outros temas muito atuais, temas que a gente pode trabalhar muito dentro da redação do Enem, porque realmente é algo que é corriqueiro, sempre foi. A ansiedade, as doenças psicológicas, a ansiedade principalmente, é o mal do século, né? Acho que todo mundo, não sei vocês que ainda são jovens, mas talvez sim, né? Acho que a maioria, os jovens principalmente, estando nessa fase de reta final, de Enem para faculdade, sofrem muito com esses problemas de ansiedade. Mas é o mal do século, eu acho que todo mundo é um pouco ansioso. E realmente é complicado. Gente, sobre o bullying, vamos parar por aqui, né? Porque eu acho que a gente já trouxe bastante argumento. Bastante argumento ou subtema dentro desse tema bullying. Tá? Professora, sobre ansiedade foi tema de redação do ano passado, né?
no caso, pode chegar a cair de novo, algo muito parecido, tema novamente ou não? Pode sim. Agora eu não sei se tão recente, tipo esse ano. Em outros anos talvez, mas esse ano é muito pouco provável que caia algo relacionado a isso. Mas nunca se sabe, né? O Enem é imprevisível, vai que caia de novo. Algo que seja parecido. Então é bom a gente ter pelo menos uma noção do que seja. E como já tem redações boas, redações de nota 1000, enfim, que trabalharam esse tema, uma dica interessante é estudar essas redações, lê-las, porque aí vocês conseguem, se cair o mesmo tema, vocês conseguem escrever algo que ia atingir uma nota, não copiar e colar a redação do amiguinho, né? Mas no sentido de saber mais ou menos como foi trazido, ou pegar o mesmo argumento que ele pegou, essa pessoa que tirou a nota 1000 e que a gente consegue ver aí na internet. Tá bom? Próximo tema. Próximo tema, estupro. Muito pesado esse tema, inclusive. O que é que vocês me dizem sobre esse tema? Laço familiar, pouca proteção à vítima, certo? Onde acontece? Onde ocorre? Aí dentro desse onde ocorre a gente pode trazer aqui laços eu não escrevo essa palavra. Pouca proteção à vítima. Isso, muito bem, em relação a laços familiares. E o que a Anabel está trazendo aí, que a maioria dos casos de estupro são dentro de casa. E é verdade, tem muitos avô, tio, até pai e mãe que fazem essas coisas horríveis, né, com os filhos. Vocês e o estupro no Brasil, né, é algo que vem sendo aumentado, né, e o foco maior são as meninas que estão em fase de desenvolvimento, e de 13 para 14 anos. O que existe muito em relação ao estupro e que é muito discutido também. Traumas. Traumas são coisas que podem ocorrer a partir do estupro, obviamente. Traumas. Mas existe uma pauta muito importante que a gente deve lembrar e tentar levantar aqui. Arthur trouxe a cultura do machismo e patriarcado. Ok, muito bem, Arthur. Mas eu vou trazer para... vou mudar esse tema só para trazer dentro do que a gente está trazendo, a cultura do estupro. Por quê?
a cultura do estupro em si, a cultura do estupro em si faz o quê? Associa a culpa do estupro a quem? A própria vítima. Isso é algo muito grave e algo que ocorre no Brasil há muito tempo. E associam de que maneira essa culpa? Não dizendo assim, você é culpada. Tem muita gente que diz, né? Estava se insinuando. Também se insinuando. Isso é associar a culpa à vítima. Que roupa você estava? Que horas você passou? Tudo isso é associado à cultura do estupro, em que a sociedade está ali colocando toda a culpa do que a vítima sofreu nela mesma. Vergonha para denunciar, tô vendo agora. A vergonha para denunciar se dá por quê? Porque quando denuncia, começam as perguntas constrangedoras, no sentido de perguntar que roupa estava, com quem estava. Mas é porque era o marido. Mas é porque era o namorado. Gente, tudo isso está associado à cultura do estupro e vocês precisam saber que está errado, tá, gente? A vítima não tem culpa. Dentro desse tema e abrangendo ali para uma violência doméstica, por exemplo, infelizmente, existem pessoas que usam de pautas tão sérias para alguns benefícios próximos. Não estou dizendo que é todo próprio. Estou dizendo que não, as vítimas elas sim sofrem, é algo muito sério, é algo que a gente não pode de forma alguma colocar culpa na vítima. Mas existem pessoas que não são vítimas, muito poucas, e essas pessoas acabam por tornar esses problemas sociais ainda mais difíceis de serem tratados, no sentido de aquele caso lá, muito famoso, de Neymar, com aquela mulher lá, que eu esqueci o nome dela, que ela armou, né, aparentemente, é o que parece, para Neymar, porque ela, eu acho até engraçado, mas é uma pauta muito séria, no sentido de que marcou um encontro com ele e tal, e do nada, pelos vídeos que eu assisti, causou uma briga e tal, e disse que foi vítima de agressão e fez todo aquele auê. O que claramente não parece. Ela que surtou lá e, enfim. Uma pessoa dessa acaba deslegitimando uma pauta muito séria, que é a violência doméstica. E não existe só pessoas como ela, mas existem outras pessoas que fazem isso, que deslegitimam a causa, fazendo, inventando coisas, tentando usar dessas coisas tão importantes para benefício próprio, não só dentro da violência doméstica, como também da questão do estupro. Então, infelizmente, isso acontece. Isso que eu trouxe para vocês são argumentos que podem ser trazidos, tá? A questão de pessoas que eu já não digo a palavra, já esqueci como é que se fala. Deslegitimam a causa. Essas causas são sérias, né? Alguém tem mais algum outro argumento? Vou colocar aqui o que Arthur trouxe. Vergonha para denunciar, dificuldades para relacionar com o outro.
e dificuldades para se relacionar. Tem uma novela, eu não lembro qual é a novela, faz muito tempo que eu vi. Que fala, que mostra, né, a questão de uma jovem que ela foi estuprada, aí ela engravidou. Eu não lembro que novela foi essa. Se vocês lembram, por favor, me falem aqui. Ela teve uma filha e tal. Aí eu não lembro se ela criou essa filha dela, não lembro direito. Mas ela, como mulher, para se relacionar com outra pessoa, ela demorou muito. Aí eu lembro que na novela foi até retratado isso. Que ela conheceu um cara, depois de anos, depois da filha dela já adulta, conheceu o cara e começava a conversar com o cara, mas não conseguia se relacionar com ele de fato. Ou era um cara do passado, enfim. Mas não conseguia se relacionar com ele de fato, ou ter qualquer conviver com ele, porque tinha todos esses traumas, teve toda essa carga que o estupro fez, né? Tem um caso de uma menina que foi estuprada por vários homens e ela ainda assim teve gente que colocou ela como errada da história, né? Sim, tem Muitos casos a vítima não consegue nem ter mais filhos. Ele começa a tomar remédio para doença totalmente transmissível, outras coisas, não consegue mais gerar filho por conta do acontecido. Sim. Quando a vítima não morre, né? Tem uma novela no Cadastro que estuprou a menina. Sim, também existe essa. Que tinha. Que foi. Passava no. Que eles foram bater no Joia tribunal, Rara. não sei o quê. Eu acho que era Joia Rara. Que eles foram pro tribunal, não sei o quê. Aí foi uma cena bem forte, né? Isso mesmo, para vocês verem como é algo muito pesado. E teve o caso daquela digital influencer, né? Também, Mariana Ferrer. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E o caso dela foi algo muito triste para o país. E o que aconteceu pode desestimular muita gente, porque o cara foi inocentado, né? Professora, Hum, não só no Brasil, mas em todos os lugares, assim, na maioria dos lugares. A, as pessoas sempre tentam jogar a culpa na vítima, né? isso. Ah, mas ela estava usando o quê? Mas ela falou, deve ter feito alguma coisa Uhum, e tal, tipo, o abusador, que é o vilão da história. Sempre a mulher, tipo, o machismo tá tão estruturado que sempre a mulher, ela que fez isso acontecer com ela. A culpa é dela porque aconteceu isso com ela. Porque ela exatamente. estava de roupa curta, a culpa é dela porque ela estava tarde da noite na rua, enfim. Uhum. Mas isso até porque se isso fosse para ser um diâmetro, Não, isso não não existe. aconteceria abusos em crianças Exato. e nem em pessoas totalmente cobertas, né? Feito, por exemplo, no Irã. É, era isso que eu ia dizer. Altíssimo de assédios sexuais, enfim, estupros. E as mulheres é coberta até os olhos, só os olhos ficam de fora. Então, É, não se trata em si da mulher, e sim do abusador. o problema é que as pessoas querem colocar a culpa na vítima, mas o problema não tá na vítima, o problema tá na pessoa que fez, que cometeu o ato criminal do estupro.
É como você falou, no Irã, as mulheres já de burca, coberta dos pés à cabeça, algumas só mostram os olhos com a partir de uma tela, a bicha toda preta, e ainda existe muito estupro em relação a isso. Não é porque a mulher tá com uma roupa A ou B ou C, é porque o problema está na outra pessoa, né, que comete esse crime. Lá no Irã, o nível é tão alto que eles teve um pessoal que criaram um tipo de armadilha, é um tipo de preservativo que a mulher coloca e ele tem dois ganchos. Então, quando o abusador tem a penetração, no caso, ele engancha e se ele tentar tirar, tipo, sai rasgando tudo. Então, é a forma que eles acharam de pegar esses abusadores, né? Só que isso acaba, querendo ou não, eles tentam matar a vítima, enfim, é bem complicado. Realmente é muito difícil. Ao contrário como, Juliane, eu vinha falando aqui sobre pessoas que se aproveitam dessas causas para se promoverem, infelizmente, para tirar algum benefício disso, enfim. Isso realmente é muito triste, existe pessoas que fazem isso. Só que é uma quantidade muito baixa em relação a todo o resto, se for fazer um comparativo. Mas existem, infelizmente existem. Quando a pessoa. Eu não sei se você ouviu, eu achei porque você estava com problema, né? Pra me ouvir falar. Que eu citei lá o caso de Neymar. Não foi um caso de que ela acusou ele de estupro, eu acho que foi de violência, né? Se eu não estou enganada. Mas aparentemente realmente isso não aconteceu. Pelo menos é o que parece. O que parece foi que a mulher queria aplicar um golpe nele e para isso ela usou fez toda essa loucura. Isso acontece, Pro- infelizmente. Professora, Sim, é, Camille, a mulher vítima até se provar o contrário, com certeza. Com certeza, mas é, quando se prova, a gente percebe que realmente tem coisas que infelizmente acontecem. Não só a mulher, mas tipo, porque o estupro não acontece só com mulheres, né? Tem homens, infelizmente, também que sofrem estupro de outros homens e por aí vai. Ou de outras mulheres. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, acontece casos de que pessoas usam esses benefícios, essas causas, para se promover ou fazem isso tão somente para prejudicar o outro. Eu trabalhei um tempo no Tribunal de Justiça e houve um caso, na época que eu trabalhava, de uma mulher que foi na delegacia. Isso é um caso esporádico, porque dentre centenas de processos de violência doméstica, por exemplo, apareceu esse que eu vou falar aqui para vocês. Centenas de processos sérios, né, que eu tô falando. Já apareceu esse que a mulher inventou. Ela foi na delegacia denunciar o marido, dizendo que o marido tinha batido nela. E denunciou e teve toda aquela questão de processo, Maria da Penha e tal e tal. Quando ela viu que o marido ia ser preso, ela foi lá no fórum dizer que tinha inventado tudo. Eu também não sei. É muito difícil de saber se ela estava sofrendo ameaça e por isso foi dizer isso, ou se foi realmente porque ela queria. Mas ela foi lá dizer que só fez isso porque ele não queria fazer alguma coisa. Aí ela foi lá e foi denunciar para eu prejudicar acho ele que e isso não pode tinha ser muita noção. persuasão. Aí ela disse que não tinha noção da gravidade, não sabia que ele ia ser preso. Aí quando descobriu que ele ia ser preso, ela voltou atrás. Aí eu lembro que até o pessoal lá que estava encarregado disse: mulher, não faça isso não. Sabe, deu conselho, porque isso é realmente uma pauta muito grave para ser tratada de qualquer forma. E tem diversas vítimas, tanto de estupro quanto de violência, que são sim ameaçadas e que voltam atrás por puro medo. Medo de morrer. É isso. Professora, às vezes também não é medo. Eu trabalhei numa ONG lá de Recife, Hum. que, enfim, eu sou de lá. E tinha muitos relatos, assim, das crianças em relação a abusos e tal, agressões do pai.
E às vezes, assim, ela fala que o pai batia nela e nas crianças. E depois elas continuavam com ela. É tipo é uma dependência Sim. emocional, uma dependência financeira. Então, às vezes, por exemplo, ele fosse preso, ela não ia ter o que comer, ela não tinha onde Aham. morar, não tinha onde viver. Se É. tivesse filhos, não tinha Aham. como sustentar o filho. Então, Aham. normalmente, a mulher está presa a um relacionamento, muitas vezes, tipo, espera o filho crescer, Exato. se tornar independente. Na maioria das vezes, as mulheres, hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando, mas a maioria das mulheres não terminam os estudos, porque tem que casar e ser dona de casa, então Uhum. é todo um histórico. A gente não pode, tipo, fazer uma redundância disso, sabe? Porque Não, é muita dependência, são tanto problemas. financeira como psicológica. Aí tem muita gente que fala assim: ah, ele bate nela e ela continua com ele porque ela é Uhum. safada. Não, Isso causa um existe, transtorno ainda maior. existem Não, vários assim, eu tô falando, contextos. mas o cara tá falando. Isso, querendo ou Uhum. não, causa um transtorno maior para a É, vítima, causa um transtorno maior e ela fica se sentindo muito mais impotente. Porque aí sim ela vai ter medo. Porque, tipo, se ela tiver querer se separar, ela cansou de apanhar. Não. Ou senão, se ela continuar, porque ela tem uma certa dependência, tanto psicológica, tanto financeira, é porque ela gosta. Tipo, de todos os modos, ela vai estar desamparada. A mulher acha que não vai ter ninguém. Ela foi na delegacia, na maioria das vezes. uhum. É, na delegacia são homens e eles não, querendo ou não, não tem um certo Sensibilidade. acolhimento quando a É. mulher vai denunciar. Tem sempre um fator, muitas perguntas, muitas perguntas, muitas perguntas, e ela fica pensando. Aí chega um momento que ela desiste. Às vezes por persuasão, às vezes por ameaça, às vezes por medo. Exato. Então é todo um cenário em que a mulher ela não tem voz e assim, e não tem liberdade nem para poder dizer, não, eu vou denunciar ele e eu vou ficar bem. Não, porque ela não vai. Uhum. Assim, é complicado. Sim, verdade. Você está falando, o que você está falando é muito pertinente, porque não existe só um lado, só uma coisa. Ela não, a mulher não faz isso por isso e ponto. Não, existem vários outros problemas ou vários outros contextos que podem interferir numa decisão da mulher. E o relacionamento abusivo, como Miriam está trazendo aqui, às vezes faz isso, a mulher ou o homem, enfim, a pessoa que sofre relacionamento abusivo não percebe que está no relacionamento abusivo por muitas vezes. É algo que por mais que esteja bem na cara para quem está de fora, mas para quem está de dentro às vezes não é. É algo em relação ao estupro, por exemplo, um namorado ou um marido que force a mulher a ficar com ele de qualquer jeito, ou em relação à violência, que a mulher apanhe porque, sei lá, não lavou uma louça, e depois que isso acontece, ele diz, você entende porque isso aconteceu. E existe não só a violência física em si, né, mas a psicológica também. E em relação ao que Camille falou, em relação à mulher não ter voz, a mulher sentir como uma pessoa que não consegue fazer as coisas. Aquele caso que eu estava falando sobre Mariana Ferrer, que ela é uma digital influencer, ela postou os vídeos, uma coisa que, assim, que sensibilizou o país inteiro. O cara foi inocentado, porque é um empresário influente, né? Ele foi absolvido e segundo o que foi declarado, é porque não havia prova suficiente para comprovar que houve a relação sexual e essa relação sexual não foi permitida por ela. Estava Nesse claramente. caso, ela foi silenciada até pelas autoridades, né? Exatamente, ela No, foi silenciada até pelas autoridades. Quem deveria apoiar, quem deveria
da assistência, ela não fez isso. Muito pelo contrário, né? Inocentou lá o agressor. Uma juíza entrou para recorrer, eu vi essa Foi, semana sobre o caso dela. foi. Não houve sim. Assim que aconteceu, houve isso. Fernanda, pode falar, Fernanda. Tô ouvindo. Não, é só pegando, concluir aqui essa questão de mulher apanhando marido. Ah, Minha vizinha não é tão vizinha, ela mora um pouco distante. Antes da pandemia a gente não escutava, mas fazia muito tempo que eles moravam aqui próximos e de vez em quando a gente escutava uns barulhos. Eu vou tentar resumir a história. uhum, Na pandemia, né, no início a gente não podia sair de casa, estava todo mundo dentro de casa e as zoadas, os gritos foram aumentando. A gente tinha medo, os vizinhos assim próximos, de chamar a polícia, porque já aconteceu já tinha relatos de outras ruas, os vizinhos chamarem e esse homem ameaçar os vizinhos. uhum, Aí teve um dia, eu acho que era de meio-dia por aí, uhum. a gente escutou a menina, ela tem 10 anos, gritando, pedindo Vixe. socorro, porque o pai estava batendo na mãe e tudo mais. E teve uma vizinha que tomou coragem, né? E ligou para a Uhum, polícia. Ele foi uhum, pego em flagrante, porque ele estava com uma corrente. Essas correntes que a gente coloca em portão para fechar, uhum, estava batendo na criança. A criança estava uhum. toda roxa. Que horrível. E a mãe, ela estava toda. Ela sempre andava com. Assim, né? Ah, Ela não dava de choque. aham, Ela morava sim, e vizinhos falavam com ela, dizia ela era meio porque entendi. ele não deixou ela com os estudos Uhum, e ela não trabalhava, então acabou que ela se tornou dependente dele financeiramente e porque também, de vez em quando, a filha pedia para que ela não saísse de perto dele, por mais que ele batesse nas duas. Aí a polícia pegou ele em flagrante, ele ainda mentiu, ainda teve a capacidade de mentir, dizendo que isso não acontecia. Aí acabou que ele saiu de casa, né? uhum, E ela, eu acho que ele não pode chegar a mais ou menos 2 metros dela, sim, porque senão ele é preso. Mas foi um chafurdo, assim, só pra aham. concluir mesmo. É realmente algo bem pesado. E essa questão que você falou da filha que pedia para ela não deixar, é porque um filho às vezes fica pensando, ai, minha mãe, eu vou ficar sem um pai, não sei o que, desamparado. Não sei o que passa na cabeça. Mas é algo realmente que a gente não consegue dizer, porque cada um é cada um, né? Cada caso é cada caso e a gente não sabe o que se passa na cabeça de pessoas que sofrem isso, infelizmente. Tem muito essa questão de ficar desamparado e tal. Acontece casos até de que, apesar de Maria da Penha, do cara ser preso, a mulher ir visitar o cara lá na cadeia porque tem filho e porque acredita na família. E relacionamento abusivo faz justamente isso, uma lavagem cerebral na cabeça da outra pessoa. E a pessoa não consegue, por mais que sofra, às vezes não consegue se desprender desse, não consegue sair desse cenário. Tema bom, né? A gente falou aqui, tema bom. Tema muito bom. No final aqui eu coloquei, que vocês tinham trazido aqui, só para compor nosso slide mesmo, para vocês saberem. Deixa eu trazer aqui. A questão da falta de amparamento das autoridades, certo? Tem mais temas para a gente trabalhar com a atualidade, muito mais, para a gente conversar e tal. Aqui, ó, falta de proteção das autoridades. Não é que falta, falta, né? Porque ainda tem a Maria da Penha, enfim. Mas precisa ser melhor trabalhado isso aí. Permanecer em um relacionamento abusivo
e não esteja se sentindo bem, só fazendo mal, uma forma de... E isso, Miriam, se o relacionamento não está lhe fazendo bem, se você percebe, porque às vezes o cara é abusivo de maneiras bem, o cara ou a mulher, tá? Não se resume só ao homem, não, a questão de ser abusivo, né? A mulher também pode ser. Mas às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo e é um relacionamento abusivo muito mascarado de um relacionamento saudável, entendeu? É a pessoa agindo com briga, não sei o que, ele faz você se sentir culpada, por exemplo, e depois chega com um buquê de flores ou com um presentinho, as coisas assim. Tem diversos outros atos que um relacionamento abusivo consegue, né, trazer. Gente, eu vou encerrar a aula aqui. Tem mais temas, acho que não tão complexos como esse, mas tem mais temas para a gente tratar, temas de atualidades que eu trouxe no nosso slide. O Pix, trazer aqui para vocês depois. Por aí vai, eu acho que ainda tem uns 4. Crise econômica. Tem mais. Aqui tá difícil de carregar. Mas aí, intolerância. Aí a gente pode ver que tipo de intolerância a gente pode tratar. Cotas sociais e raciais. Muitos temas pra gente ir conversando sobre. Fake news. E reforma trabalhista, acho que é a última. Pronto, são esses 5 ainda. A gente trabalha meu Deus, meu notebook tá até descarregando aqui. A gente trabalha esses temas na próxima aula, acho que dá pra gente concluir. Tá certo? Próxima terça a gente continua esse debate sobre os temas. Tô adorando. E pelo menos vocês estão participando. Esse debate sobre os temas que eu vou trazer aqui para vocês. Tá certo? Então é isso. Até a próxima semana. A aula foi gravada. Eu vou disponibilizar para vocês tanto a aula quanto o slide que a gente trabalhou. Deixa eu pensar aqui. Em relação às redações, eu estou corrigindo. Tem a primeira redação que eu passei lá e ainda tem a redação que veio no simulado que o professor Murada passou. Então, tem muita redação que eu corrigi. Vou corrigindo. Quando terminar de corrigir todas, vocês vão saber. Esse mês, né, no final desse mês já tem outro tema, mas aí o outro tema também é dentro do simulado que o professor Muralha passou. Vocês vão escrevendo e eu vou corrigindo. E eu espero que dê certo para ficar tudo em dia, para vocês conseguirem fazer a próxima redação já com a outra corrigida, para saber onde errou ou deixou de errar. Mas eu vou tentar, tá, gente? Vai dar certo. Em nome de Jesus. Então é isso. Até a próxima semana. Beijinhos. E fiquem bem. Estudem. Mas depois responder o tema Oi? da próxima semana? Depois responder o tema da próxima semana? O tema? Não tem tema não, de redação não. Tem um tema que já foi passado. Mas aí o professor Muralha ele vai passar um simulado uma vez por mês. E o tema que vier nesse simulado vai ser o tema que eu vou trabalhar. Para a redação, vocês escrevem lá. Professora, Oi. sobre o simulado lá, eu fiz o de português. Só que eu não consegui anexar, tipo, a redação naquele negócio, não. E depois só dá pra gente enviar um arquivo. Mas aí Redação a gente envia pra você? você anexou mais de um arquivo? Então, lá eu anexei o arquivo das respostas, né? Só que eu achei que dava pra enviar, tipo, tipo um PDFzinho pra botar. Só que, tipo, só dá pra enviar um arquivo. Então, Acabou que eu acho que não precisa das respostas. Como o professor falou, não precisa enviar as respostas. Porque aí vocês vão conferir pelo gabarito que ele disponibilizou. Aí você exclui lá e coloca só a redação. Tá bom? Ah, tá bom, tá certo, eu vou tentar. Tá. Tchau. Beijo.
Até a próxima aula, gente.